Olá, meus queridos. Vamos começar nossa leitura bíblica. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. E hoje nós vamos ler 1 Reis, do Antigo Testamento. Adonias, capítulo 1, de 1 Reis. Adonias declara-se rei. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva ao rei e cuide dele. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecê-lo. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Olha, gente, que o trono já era prometido a Salomão, que era filho de Davi também. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei e a guarda especial de Davi, não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora eu vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva prometendo: pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva pelo Senhor teu Deus: seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos, gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para saber de tua parte quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com seus antepassados, eu e meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda estava conversando com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram ao rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei.
E Natã lhe perguntou: Ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no seu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos, gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele, celebrando. Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem ao sacerdote Zadok, e nem a Benaia, filho de Joiada, e nem a teu servo Salomão. Seria isto algo que o rei, meu senhor, fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono? O início do reinado de Salomão. Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que, sem dúvida, hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba prostrou-se com o rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegarem à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e leve-no a Giom. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Neste momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará. Que o Senhor, o rei, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Ponto. Vou repetir. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará. Que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peretitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todo o povo acompanhou tocando flautas e celebrando, de tal forma que o chão tremia com barulho. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa essa gritaria? Esse alvoroço vem na cidade? Esse alvoroço, o que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peretitas, e eles o fizeram montar a mula do rei. Depois os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungiram o rei em Giom. De lá eles saíram celebrando e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se sentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais forte que o teu, e o seu reinado mais glorioso do que o teu.
E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão jure que não matará seu servo pela espada. Salomão respondeu: Se esse se mostrar confiável, não cairá nenhum só fio de cabelo da sua cabeça, mas, se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que ele disse: Vá para casa. Capítulo 2 de 1 Reis. As instruções de Davi a Salomão. Viu, gente? Explicando aqui um pouco, o reino era prometido a Salomão, filho de Betseba. Porque Salomão já era abençoado. Deus falou que de Salomão, né, que Salomão ia ser muito abençoado. Quando Salomão matou o primeiro filho de Davi, que foi o filho com Betseba, que foi um filho de adultério, que ele trouxe a mulher para ele e o marido dela ainda estava vivo. Aí Deus não se agradou disso. E Deus falou: esse filho morrerá, mas eu vou te dar outro, e o outro filho será grande. E assim Deus fez. Então o reino era prometido a Salomão. Aí, sem autorização do pai, o Adonias vai lá, que também era o filho de Davi, foi lá e se fez rei por conta própria. Ele e alguns amigos lá da casa, alguns da guarda lá, os chefes da guarda lá, os guerreiros lá. Mas vamos continuar aqui no capítulo 2 de 1 Reis. As instruções de Davi a Salomão. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão: Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus decretos, e obedeça aos seus decretos. Não, li errado. Vamos começar, Davi falou para Salomão: Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Né, gente? Seja homem responsável. Porque homem não é só ser do sexo masculino, não. Homem tem que ser responsável, tem que ser homem temente a Deus, homem íntegro, homem reto, homem honesto, para ser um homem de valor. Então, esse é o conselho que Davi deu para Salomão. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Davi falando com Salomão. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Deus tem promessa, gente, para quem obedece. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade, admita-os
entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão, e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria à espada. Mas agora não o considero inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33. Vamos recapitular aqui, ó. Ele reinou 40 anos em Israel, no total, né? 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. O título agora é O Reinado de Salomão. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão, que lhe perguntou: Você vem em paz? Ele respondeu: Sim, e acrescentou: Tenho algo a dizer. Ela disse: Fale. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Não era nada. Todo Israel me via como seu rei. Mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor concedeu a ele. Agora quero fazer um pedido a você e espero que não me seja negado. Ela disse: Fale. Então ele prosseguiu: Peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você. Está bem, respondeu Batseba, falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxesse um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para fazer a você, disse ela. Não deixe de me atender. O rei respondeu: Faça o pedido, minha mãe. Não deixarei de atendê-lo. Então ela disse: Dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou à sua mãe: Por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: Que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, e, conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ferisse e matasse Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: Vá para Anatote, para suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: Vá matá-lo.
Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que saia. Não, respondeu ele: vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. Vocês lembram lá atrás, né, gente? Ele derramou o sangue de Abner e Amasa. Assim, injustamente, porque Davi falou que ia proteger a vida deles, aí Joabe vai lá e mata. E Davi que era rei. Joabe era apenas soldado. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto, e você será responsável por sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Simei é aquele, né, gente, que foi amaldiçoando o rei quando o rei fugia de Absalão. Mas como Davi prometeu não o matar, Salomão deu para ele essa chance dele morar fora da cidade, lá no outro lugar, e que não saísse de lá, para permanecer vivo. Era a condição que o rei Salomão deu a ele, para não morrer. E Simei até gostou da ideia e falou: essa ideia é boa. A ordem do rei é boa. O teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Quis, em Gate, procurar os seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o adverti? No dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que dei a você? E acrescentou: no seu coração você sabe quanto você prejudicou o meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este que atacasse Simei e o matasse. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Oi, gente, esse Antigo Testamento tem muita morte, né? E vocês vão ver muito mais isso ainda, né? Mais pra frente, no livro de Reis mesmo. 1º Reis, 2º Reis. Vocês vão ver que concorrência ao trono. Né? Um mata o outro mata o outro, sem misericórdia. E o povo matava mesmo. Mas quando Deus estipulava o rei, é claro que a ordem de Deus prevalecia. Porque é Deus que está no controle, não o homem.
Às vezes o homem acha que é alguma coisa, mas a Bíblia fala que toda carne é erva. E a glória do homem é como a flor da erva. Então, às vezes o homem acha que é alguma coisa, mas não é nada. Que é grande é só Deus. Todo homem é pequeno. Todo ser humano é erva. Então, por mais intelectual que seja, por mais, né, senhor que seja acima de riquezas, de sabedoria humana, mas é erva. Hoje está vivo, amanhã pode estar morto. Então, se você está ouvindo esse vídeo e pensa essas coisas, abaixa a bolinha. E lembra-se que Deus é grande e todo homem é pequeno. Todo homem é pequeno. Todos nós somos dependentes de Deus. Então, por hoje só, vou terminar esse vídeo. Nós lemos 2 capítulos. A partir de amanhã, a gente continua no 3. Então, gente, acompanha conosco a Bíblia. Acompanha comigo. Vamos acompanhando junto a leitura da Bíblia. Porque a Bíblia fala que errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Às vezes tem pessoas morrendo por falta de conhecer a palavra de Deus, né? De conhecer a verdadeira vida, de ter a verdadeira direção. Porque o mundo só leva as pessoas para o caminho errado. Mas Deus não, Deus te leva a conduzir, né, no caminho certo. Porque Ele é o próprio caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, Dal, mas quem falou isso foi Jesus. Mas em João 10,30 fala assim: eu e o Pai somos um. Então os dois é um só. Então se você é Deus falando, Jesus falando, é a mesma coisa. Então Jesus é o caminho. Então vamos ouvir a Bíblia para a gente ter conhecimento. Porque o conhecimento ninguém pode tomar. Você não perde. Então vamos conhecer as Escrituras. Se você quiser seguir, você segue. Você não é obrigado. Porque Deus não obriga ninguém a nada. Deus dá livre-arbítrio. Mas Ele falou: eis que o céu é testemunho, o céu e a terra são testemunhas que hoje eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele dá um conselho: escolhe a bênção para que vivas, tu e tua descendência. Então, se você viver debaixo das bênçãos de Deus, debaixo das ordenanças de Deus, você será abençoado. A Bíblia fala em Êxodo 20, Deus nos abençoa até 1000 gerações. Então a promessa de Deus é muito boa sobre nós. E para que a gente vai desprezar isso? E escolher o mundo? O mundo está morto. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então vamos escolher a palavra de Deus, vamos escolher a Deus, porque Deus é tudo. Deus é forte, Deus é poderoso. Em Deus está a vida. E sem Deus a gente está morto. Então, meus queridos, por hoje é só. Deus que abençoe. Fiquem com Deus. A paz seja convosco. E se você gostar do vídeo, se você gostar, você inscreve, dá o like, compartilha com alguém da sua família que talvez não saiba ler. Como eu já falei aqui, no meu tempo, muito poucas pessoas tinham acesso à escola, a aprender a ler. Se você conhece alguém da sua família, né? Eu acredito que todos gostam de ouvir a Bíblia, de ler, de conhecer. Igual eu falei, não é obrigado a seguir, mas é bom conhecer. Que aí você poderá escolher ou Deus ou o mundo. Como você vai escolher uma coisa que você não conhece? Então escolhe, ouça a palavra de Deus para você conhecer. Depois você segue o que você quiser. Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.